A paz do Senhor, amados irmãos, é com enorme prazer que mais uma vez eu venho à vossa presença para juntos nós estamos participando deste culto de estudos e de ensino da Palavra de Deus. Eu quero, como sempre, ser extremamente grato a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela sua vida, irmão, irmã, e pela vida da sua família também. Deus tem sido fiel para conosco. O mínimo que nós podemos fazer é devolvermos a nossa fidelidade a Ele também, amém? E como sempre, nós estaremos nesta noite aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus, amém? Para tanto, eu quero te convidar nesse momento para juntos nós elevarmos a Deus uma oração. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos falar com Deus nesse instante. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e falemos com o Senhor. Pai querido, neste momento, ó Deus, colocamos-nos na tua presença, Pai. Agradecidos, ó Deus, pela vida que tu tem nos dado, pela proteção que tu tem nos dispensado, Senhor, nesses momentos terríveis de pandemia que o mundo está vivendo. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, por abençoar nossas vidas, por abençoar nossas famílias, por abençoar nossos bens, nossos trabalhos. Ó Deus, por tudo que tu tens feito por nós, eu te glorifico, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Também quero te pedir mais uma vez, Senhor, como sempre faço, fica conosco nos próximos minutos, ó Pai. Durante esta live, deste culto de estudos e de ensino, e transmita o seu querer para a nossa vida, ó Pai. O seu entendimento para a nossa vida, ó Deus, através do que aqui vai ser dito. Senhor, muito obrigado. Sê conosco, é o que eu te peço, em o nome santo de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom que estamos todos juntos. Estou vendo aí, participando conosco, o pastor Aristides Firmino, pastor Cícero Pereira e outros mais. Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo e a você que também vai assistir a gravação depois pelo Facebook ou pelo YouTube, viu? Muito obrigado pela sua presença durante este estudo da Palavra de Deus. Muito bem, meus queridos. Como sempre eu faço, vamos colocar um tema agradável, um tema bastante agradável para o nosso estudo. E o tema que eu quero colocar hoje, para o estudo de hoje, que é uma passagem extremamente conhecida na nossa Bíblia Sagrada e conhecida de todos que são servos de Deus. O tema que eu quero colocar é derrubando muralhas em Jericó. Derrubando muralhas em Jericó. Amém? Para tanto, nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versos 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Amém? Vamos ler então? Você que não tem a sua Bíblia aberta aí, acompanhe conosco. Diz assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, passagem extremamente conhecida, extremamente linda e que fala muito conosco. Já temos ouvido inúmeros pregadores pregando sobre o cego de Jericó. Mas hoje eu quero fazer um estudo sobre essa passagem tão importante que a Bíblia nos traz lá em Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Me desculpe, como sempre. Hoje eu estou pior ainda da tosse, mas graças a Deus por isso também. Uma das histórias mais bonitas da nossa Bíblia Sagrada, meus irmãos, é esta que nos fala sobre o cego de Jericó. Viu? Certamente Bartimeu, como era chamado o cego de Jericó, soube também como derrubar as muralhas que cercavam a sua vida. Bartimeu, ele era cego. E Bartimeu não possuía nome próprio. Bartimeu não possuía nome próprio. Bartimeu tem um significado especial, é uma designação hebraica para o termo filho de Timeu. Em hebraico, Bar significa filho de. Timeu é o nome próprio. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Ou seja, o nome dele implicava em explicar que ele era filho de uma pessoa por nome de Timeu. Por exemplo, o meu filho Daniel, todos vocês conhecem. Ele poderia ser chamado Bar César. Por quê? Bar, filho de. César é o meu nome, ele é o meu filho, então Bar César seria filho de César. E no caso aqui é Bar, filho de quem? Timeu. Por isso o nome dele, ele era conhecido como Bartimeu, ele não tinha um nome próprio. Timeu era nada mais, nada menos pai do cego Bartimeu. E quem foi Timeu? Timeu foi um general que servia a Israel na unidade militar de Betel. E Timeu, um belo dia, se aposentou do serviço militar e também tornou-se um cidadão bem-sucedido na região em que ele morava, ali na região de Betel. E ele se tornou um comerciante de sucesso naquela região. Se transformou num forte comerciante. Porém, depois de um certo tempo, começaram a chegar naquela região os romanos. E essa região em que
Bartimeu e Timeu viviam era na Palestina. E os romanos se apossaram da Palestina. E o que aconteceu? Os bens de Timeu, que era anteriormente um grande general que servia a Israel na sua unidade militar, Timeu agora já estava aposentado do serviço militar e sendo um cidadão que se transformou num comerciante bem-sucedido na região. Os romanos, ao chegarem, sabe o que eles fizeram com Timeu? Confiscaram todos os bens de Timeu. Meteram a mão em todos os bens que Timeu tinha adquirido ao longo do tempo, como general do exército, da unidade militar de Israel, e também como comerciante bem-sucedido na região. Confiscaram todos os bens, casas, comércio, tudo que ele tinha foi confiscado pelos romanos. E, como ele era agora aposentado, sabe o que eles fizeram com a aposentadoria dele? Cortaram a aposentadoria. Não iria mais receber nada. Ou seja, de um cidadão bem-sucedido, Timeu torna-se uma pessoa totalmente revoltada contra o sistema de Roma. Porque tiraram tudo dele, tudo que ele tinha, levaram embora, viu? Timeu acabou sendo agora como uma pessoa revoltada, um revoltoso. Ele foi perseguido pelo exército romano e morto. E qual foi a morte de Timeu? Ele foi crucificado porque eles entenderam que Timeu era uma ameaça ao Estado de Roma, porque ele organizava revoltas contra os romanos na região. Só que naquela época, o mal que acontecia ao pai era transferido aos filhos. Após a morte de Timeu, o mal passa para o filho dele, quem? O Bartimeu, filho de Timeu. E os romanos, aí vem uma... Vamos abrir um paralelo aqui, eu quero que você entenda juntamente comigo. Existem historiadores que dizem que Bartimeu era cego de nascença. Historiadores. E existem historiadores que contam essa história que eu vou relatar para vocês agora. Uma vez morto Timeu, eles foram e perseguiram Bartimeu e pegaram ele, o filho de Timeu. E sabe o que os romanos mandaram fazer, segundo os historiadores? Mandaram arrancar os olhos de Bartimeu, do filho de Timeu. Arrancar os olhos. Por quê? Porque essa era uma forma de punição aos filhos daqueles que provocavam a revolta na época. Todo revoltoso, eles, quando matavam o líder ou o participante da revolta, eles iam atrás da família, pegavam os filhos daquele revoltoso e arrancavam os olhos deles. Por quê? Para evitar que ele se tornasse um revoltoso tão perigoso como eles consideravam que foi Timeu, o seu pai. Então, vários historiadores contam exatamente essa história de Bartimeu. Eles dizem que não era cego de nascença, mas que por causa do seu pai ser um revoltoso, e esse era o costume da época, arrancar os olhos para que a pessoa deixasse de querer ser um revoltoso como era o pai. Esse era um castigo para os filhos daqueles que provocavam revolta, viu? Os judeus, meus irmãos, também começaram a discriminar a partir daí Bartimeu. Porque os judeus acreditavam em padecimento por enfermidade de nascença. Então aí vem a história novamente de que o filho de Timeu, Bartimeu, era cego de nascença. Fica essa dúvida no ar. Teve os olhos arrancados ou era cego de nascença? De qualquer modo, os judeus acreditavam em padecimento por enfermidade de nascença
ou de pessoas que tinham passado pelo processo de sofrimento, como contam alguns historiadores sobre a vida de Bartimeu. Viu? Então, os judeus acreditavam, vamos supondo agora, a cegueira por nascença, acreditavam em padecimento por enfermidade de nascença, como eles entendiam que era o caso de Bartimeu. E essa enfermidade de nascença, eles entendiam que ela estava diretamente ligada aos pecados da pessoa ou aos pecados que os seus pais cometeram. Na realidade, isso nada mais terrível do que existia na época do que preconceito contra as pessoas que tinham qualquer tipo de problema físico. E Bartimeu sofreu muitos preconceitos, foi muito discriminado e ele sofria muito por causa disso. Porque sempre ele era lembrado por sua condição de cego. E ele era acusado de ser um pecador. Porque eles entendiam, os judeus, eles entendiam que a pessoa que tinha uma deficiência física, fosse ela qual fosse, no caso dele a cegueira, ou outras pessoas, outro tipo de deficiência, eles entendiam que a pessoa era um pecador. E, no caso de Bartimeu, ele simplesmente foi deixado à beira do caminho, na entrada de Jericó, porque eles consideravam que ele era um pecador, ele tinha que ser abandonado pela sociedade. Ou seja, naquela época, ser um deficiente físico, fosse qual fosse a sua deficiência, a pessoa se tornava um ser abandonado, jogado na beira da estrada para pedir esmolas, para mendigar, para poder sobreviver. Ou seja, transformaram Bartimeu, filho de Timeu, no mendigo. Viu? E a partir daí, o que aconteceu com ele? Ele não possuía casa, ele nunca saberia o que seria ter um lar, ter uma esposa, ter filhos, talvez um dia ter netos. Imagine só seus complexos e seus questionamentos por essa discriminação exagerada sobre a vida dele. Complexos e questionamentos é o que vinham na cabeça de Bartimeu. Ele não sabia, ele não conseguia entender o porquê isso. E vivendo na solidão das trevas, isolado dos homens por preconceitos banais, e esses preconceitos faziam com que Bartimeu, escute aí, Bartimeu sentisse que ele estava envolto por muralhas que o isolavam de toda a sociedade. Muralhas essas que séculos atrás haviam circundado a cidade de Jericó, como você conhece a história das muralhas de Jericó. E novamente agora a história das muralhas se repetiu, só que agora na vida de Bartimeu. O que ele sentia era como se ele estivesse sitiado por grandes muralhas na sua vida. Era difícil entender, meu irmão, minha irmã, a postura judaica da época. Por muitas vezes, acompanhe comigo, preste atenção no que eu estou te dizendo, por muitas vezes Deus havia falado por meio da lei aos profetas. E Deus ensinava aos profetas sobre o cuidado especial e o amor que os israelitas daquela época deveriam dispensar aos portadores de necessidades especiais. Existem também mandamentos recomendando a divisão e a distribuição de alimentos e mantimentos para os necessitados. Era isso que Deus determinava, que deveriam ter um amor tal para com os portadores de necessidades especiais, para os deficientes. Deus recomendava que houvesse um amor especial para com eles e mandava com que o povo fizesse distribuição de alimentos e de mantimentos para essas pessoas.
Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que tiver, olha só como era determinado por Deus, aquele que tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. E quem tiver alimentos, faça de igual forma. Onde é que está isso? Lucas, capítulo 3, verso 11. Porém, ignorando os mandamentos divinos, os judeus como que erguiam barreiras sociais entre si, que se chegavam às muralhas psicológicas intransponíveis. Os judeus criavam barreiras que se assemelhavam a grandes muralhas, como eram as muralhas de Jericó que havia no passado. Só que agora eram muralhas psicológicas que as pessoas não conseguiam ultrapassar. A muralha física poderia ser ultrapassada, como aconteceu lá no passado, né? Mas a muralha psicológica que vivia Bartimeu nessa época e os outros portadores de deficiências físicas, essas muralhas se tornavam intransponíveis. Jericó, meus irmãos, é uma cidade que estava situada a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém somente, uma cidade próxima de Jerusalém, viu? Ela estava edificada ao lado ocidental do Rio Jordão, famoso Rio Jordão. Eu quero te pedir, você que não conhece o Rio Jordão, entra lá no meu YouTube. Qual é o meu YouTube, meus irmãos? Coloca lá YouTube e entra lá e escreve Pastor Luiz César Costa. Vai aparecer o meu canal, você entra lá e aí você vai clicar lá que eu tenho um vídeo mostrando quando eu estive lá no Rio Jordão, mostrando todas as características do Rio Jordão. É importante você conhecer isso tudo. Entra lá no meu canal, Pastor Luiz César Costa, e conheça a história do Rio Jordão, que é muito linda, viu? Então a cidade, ela se situava, Jericó se situava do lado ocidental do Rio Jordão, próximo do Rio Jordão. E essa cidade também estava próxima a uma região montanhosa que conduzia à Serra de Judá. Também ela era conhecida como Cidade das Palmeiras, uma região de solo fértil e propício à agricultura. Era uma região muito boa, mas mesmo numa região tão boa, tão cheia de dádivas, muitas pessoas eram escravizadas a serem jogadas como mendigas nas beiras das estradas por conta de deficiências físicas, viu? Meus irmãos, uma das soluções aplicadas foi a construção das antigas muralhas de Jericó. Por que criaram as muralhas de Jericó? Para isolar o povo que lá vivia dos seus atacantes. E essas muralhas eram altas. Você conhece a história? Vou contar para você rapidamente. As muralhas de Jericó mediam cerca de 10 metros de altura. Sabe o que é isso? Um muro com 10 metros de altura. E sabe quantos metros ela tinha de largura? 4 metros. 10 de altura por 4 de largura. Já pensou o tamanho dessa muralha, meu irmão e minha irmã? Eram tão grandes e imponentes que elas sustentavam casas transversas entre os dois muros. Como é que ela era formada, a muralha de Jericó? Era assim, ó, ela simplesmente era um muro erguido aqui, tinha com 10 metros de altura, tinha 4 metros de distanciamento e era erguido outro muro. Então, eram 2 colunas de muro com 4 metros de distanciamento uma da outra. E ali, naquele distanciamento, muitas casas eram erguidas, viu? Eram erguidas casas como era o caso da prostituta Raabe, que você conhece a história. Ela tinha uma casa bem na muralha de Jericó. E você conhece a história lá do Velho Testamento, que a queda das muralhas de Jericó, elas nos trazem o ensinamento de um meio poderoso para vencer dificuldades e problemas tidos como insolúveis.
É verdade, as muralhas de Jericó nos ensina um meio poderoso para vencer dificuldades e problemas que eram considerados insolúveis. Certamente, isso é na história lá do muro das muralhas de Jericó. Vamos voltar agora para o nosso estudo, falando de Bartimeu. Certamente Bartimeu ouvira falar essa história. Certamente Bartimeu conhecia essa história das muralhas de Jericó e aplicou esse ensinamento das muralhas de Jericó para mudar o curso da sua própria vida. A Bíblia nos informa que no passado, após terem circundado as muralhas por 7 dias, ao 7º dia, Josué e o povo de Israel circundaram a cidade 7 vezes. Ao término da 7ª volta, após o toque das trombetas, houve um grande brado. Escute aí, ó. O povo de Israel que estavam circundando as muralhas da cidade de Jericó, no último dia, no 7º dia, deram 7 voltas. E após a última volta, tocaram as trombetas e o povo todo reunido deu um grande grito, um grande brado, de modo que todo mundo podia ouvir esse brado. Esse brado, essas vozes que eles gritaram, eram direcionadas, sabe para quê? Para derrubar. Foi ordenado por Deus para derrubar as muralhas de Jericó, meu irmão. Agora volta aqui, ó. Jesus Cristo, quando da sua aproximação de Jericó, eu não falei no início, você conhece a história, Jesus Cristo ia entrando em Jericó, rodeado de uma grande multidão, ok? Vamos para ele aqui agora. Na época que Jesus Cristo estava entrando em Jericó, não existiam mais as muralhas já tinham sido derrubadas lá no passado pelo poder de Deus. Mas agora era Jesus Cristo naquele momento. E ele, rodeado dos seus discípulos e daquela enorme multidão, ele simplesmente, quando ele estava entrando em Jericó, ele sabia que encontraria muralhas ainda maiores do que aquelas vencidas por Josué. As muralhas que Josué venceu, ao menos eram visíveis, eram tangíveis, podiam ser tocadas, porque elas eram feitas de pedras, de tijolos e sei lá mais o quê. Porém, as muralhas que Jesus estava por enfrentar não podiam ser palpadas com a mão, não podiam ser vistas com os olhos, viu? Mas essas muralhas, na época de Jesus, ela estava bem ali dentro do coração dos homens, encarcerando e isolando vidas do convívio com Jesus. Viu? Por quê? Porque eram muralhas de preconceitos e muralhas de discriminação. Essas muralhas, na época que Jesus entrou em Jericó, eram muralhas que faziam acepção e separação de pessoas, meu irmão. Contra essas muralhas não se podia usar armas físicas, não podia usar um ariete, não podia usar espada, não podia usar arma física nenhuma. Não era possível utilizar máquina nem explosivos da época. Ao tempo que essas barreiras estão alicerçadas no coração humano, era lá que elas estavam. Essas muralhas se erguiam dentro do coração do homem para que um pudesse discriminar o outro, para que um pudesse perseguir o outro, para que um pudesse prejudicar o seu próximo. Então, isso eram consideradas muralhas de separação, viu? Somente a fé e o clamor eram capazes de derrubar esse tipo de muralha, viu? Assim como o povo de Deus no passado usou as suas vozes para dar um grande brado, clamando em alta voz para que as muralhas antigas de Jericó fossem por terra,
Dessa mesma forma, Bartimeu, que conhecia a história e sabia que ele estava sendo discriminado pelas muralhas que estão no coração dos homens, que ao invés de ajudar, só sabem criticar, isolar e prejudicar o seu semelhante. E Bartimeu, como uma pessoa que ouvira contar a história das muralhas, ele pensou: eu vou colocar em prática na minha vida. Lá no passado, para derrubar as muralhas altíssimas da cidade de Jericó, o povo, os soldados de Israel, comandados por Josué, deram um grande brado após a 7ª volta no 7º dia. Estão lembrados? E as muralhas foram ao chão. Jericó lembrou disso. Rapaz, eles deram um brado. Deus determinou dar um brado para destruir essas muralhas. Eu vou pôr isso em prática na minha vida. Foi isso que Bartimeu pensou. Dessa mesma forma, Bartimeu colocou em prática. E quando ele viu que Jesus estava... ouviu, porque ele era cego. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele deve ter perguntado para alguém: que barulho é esse aí? Essa multidão aí. Alguém disse: é Jesus de Nazaré que está passando. Ele falou: é agora. É agora. Agora eu vou derrubar essa muralha que tem me feito sofrer, tem me discriminado, tem me transformado num mendigo, num abandonado. Chegou o momento de eu dar o meu brado, como o povo de Israel deu o brado lá em volta da cidade de Jericó no passado. É agora a hora do meu brado. E assim, da mesma forma como o povo fez lá no passado, Bartimeu agora clamou em alta voz. Bartimeu bradou em alta voz. Ele não se importou com aqueles que mandaram que ele se calasse. Olha só aí, a população, aquele grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus na entrada de Jericó, aquele povo todo, aquela multidão, era como se fosse as muralhas de Jericó. Agora, impedindo que Bartimeu se aproximasse de Jesus. Essa era a função lá da muralha de Jericó. E esse grupo estava fazendo a mesma função. Quando Bartimeu bradou: Jesus, eles disseram: cala a boca, ceguinho. Era uma muralha tentando impedir o clamor do homem que sabia que ali estava o Salvador. Porém, mesmo que eles mandassem que ele se calasse, ele continuou clamando, ele continuou gritando, porque ele sabia que ali estava passando a chave da sua vitória. E ele entendeu que ele tinha que bradar, que ele tinha que clamar. Bartimeu, ele simplesmente... ele, naquele momento que isso estava acontecendo, ele gritou tanto que o seu clamor, ele atingiu todas as muralhas do preconceito e da discriminação. Bartimeu não se intimidou, e como o povo de Israel bradou em alta voz, ele também bradou. Quanto mais mandava ele calar, mais ele bradava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós lá em Salmo 51, verso 17? Salmo 51, verso 17 diz assim: a um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás, ó Deus. O coração de Bartimeu estava quebrantado e contrito. E Deus não resiste a um coração quebrantado, verdadeiramente quebrantado e contrito. Deus para ouvir a sua petição, meu irmão. A oração, meu irmão, e o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos ensina que o clamor de Bartimeu chegou ao mestre.
Quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele bradava, mais ele pulava, mais ele gritava, porque o brado no passado derrubou aquelas muralhas intransponíveis. Agora o brado de um homem necessitado derrubou as muralhas da imposição, da discriminação, do sofrimento imposto pelos próprios homens, e Jesus ouviu o brado daquele que estava clamando por ele, aleluia. Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, quando Bartimeu falava filho de Davi, preste atenção nisso. Ele não estava falando algo que ele não sabia, não, que ele era bobão. Não. Bartimeu era cego, mas era inteligente. E ele sabia que Jesus Cristo, que foi negado por muitos, era o verdadeiro Messias. E ele declarou isso no seu brado, no seu grito, no seu chamado a Jesus. Quando ele dizia: Jesus, filho de Davi, ele estava relacionando a Davi a vinda do verdadeiro Messias, que os profetas antigos haviam predito. Então, quando ele dizia filho de Davi, ele estava mostrando para todos, e principalmente para Jesus Cristo, que ele entendia que Jesus era o Messias verdadeiro, era o Messias esperado. Que o povo, a maioria do povo judeu não aceitou. E muitos, a grande maioria, não aceita até hoje, a não ser os judeus messiânicos, que já são convertidos ao cristianismo. Mas a grande maioria dos judeus, eles ainda vão lá chorar, vão lá reclamar no Muro das Lamentações. Esse é outro que eu tenho gravado lá, eu quero que você veja. É exatamente como é que funciona o brado ainda dos judeus de hoje diante do Muro das Lamentações, que tem também lá no meu canal do YouTube, Pastor Luiz César Costa. Conheça lá, tem muita coisa boa. Foi filmado lá em Israel, para você entender que muita gente ainda corre para lá na espera da vinda do Messias. Então eles vão lá se lamentar pela queda do templo de Jerusalém e solicitar a vinda do Messias. O Messias já veio, hein? O Messias já esteve lá, já sofreu, já padeceu, e por causa da ignorância dos judeus, nós, os gentios, pudemos ser abençoados com o direito à salvação pelo Mestre, filho de Davi, filho do Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias por isso. Então, Bartimeu, ele seguia dizendo, gritando, bradando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entendeu por que ele falava filho de Davi? Para mostrar que ele sabia, ele entendia, para Jesus entender que ele sabia que Jesus era o Messias. Viu? E sabe o que aconteceu com Jesus Cristo quando ouviu esse brado? Esse brado, Jesus Cristo simplesmente não pôde resistir ao brado de Bartimeu. E Jesus Cristo, ele parou para ouvir o filho de Timeu, Bartimeu. E Jesus Cristo, ele utilizando o seu grande poder de Filho de Deus, naquele momento ele restaura a visão e a dignidade do cego de Jericó. Porque ele disse: tragam ele. E os discípulos correram para ele, pegaram Bartimeu e disseram: ei, tua hora chegou, ceguinho. Ele te ouviu. Ceguinho, ele está te chamando. Você vai sair agora das trevas para a luz, porque Jesus está estendendo as mãos para você. Quando Jesus estendeu a sua mão,
quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era cego, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu as suas mãos para mim. Foi isso que Jesus Cristo fez com o ceguinho de Jericó. E ele, quando ele se aproximou, que trouxeram ele para perto de Jesus, Jesus poderia ter questionado tanta coisa. Mas Jesus ouviu o brado e entendeu que ele sabia que Jesus era o Messias esperado. Ele só fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. O que aconteceu com ele? Os olhos se abriram. Oh, aleluia, Jesus. Os olhos se abriram e ele viu. Ele viu. Nesse momento, Jesus estava com o seu poder de Filho de Deus, restaurando a visão e a dignidade de um homem abandonado à beira do caminho, um homem que era tratado como moribundo, que era tratado como mendigo, estava agora restaurado, ele podia agora ter a sua visão de volta, porque Jesus Cristo deu a ele esta condição. E você, meu irmão, você está entendendo o estudo de hoje? Não é só o estudo da história bíblica, mas isso se aplica à minha vida e à tua vida. O Mestre, Senhor Jesus, ele derruba agora as muralhas, ele derrubou lá as muralhas do preconceito contra Bartimeu naquela sociedade israelita, acabou com a vida miserável de Bartimeu e ele derruba agora as muralhas do preconceito, as coisas que estão te transformando num mendigo, num implorador, numa pessoa abandonada à beira do caminho, você achando que não tem mais jeito para você, você achando que não tem mais solução para a tua vida, você achando que vai morrer a míngua, você achando que a sua vida já terminou. Jesus está restaurando a tua visão agora, nesse momento, e dizendo para você: filho meu, que queres que eu te faça? E ele está do teu lado com as mãos estendidas, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Para Bartimeu, acabou a vida miserável, acabou aquele sentimento de culpa, sentimento de maldição hereditária, sentimentos que eram carregados com tanto peso. Agora ele sentiu, vindo da parte de Jesus, somente o jugo suave e o fardo leve, porque Jesus determina isso agora na tua vida, que se você está levando um jugo triste, um fardo pesado, ele está transformando isso para você hoje, se você verdadeiramente crer. Ele está colocando em você, sobre você, um jugo suave da parte dele e transformando esse peso que você é obrigado a carregar, perdido, acusado pelo mundo, o inimigo te fazendo pensar que você é um ninguém. Deus está transformando agora num fardo leve na tua vida. Jesus Cristo deu uma lição, meus irmãos, uma grande lição para aquela sociedade, e os seus discípulos jamais esqueceram disso. Nós não podemos nos isolar em conceitos e preconceitos, meu irmão, e deixar de enxergar que o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia e o perdão de Deus devem estar em primeiro lugar nos nossos corações. Então, com você, quando vê alguém jogado, escute aí, alguém jogado na calçada, com o cachorro lambendo a sua boca, e você se encher de nojo e mudar de calçada, você está errado, você está tendo preconceitos errados, e está fazendo o que não agrada o coração de Deus. Se aproxime daquela pessoa e mostre por ela o verdadeiro amor ágape que vem da parte de Jesus, que é o amor sacrificial pelo seu
semelhante. Pare de acusar, pare de agir como o povo de Israel agia com Bartimeu, filho de Timeu. Pare de jogar as pessoas na beira da estrada, mulambentas, abandonadas. Não é isso que Deus determinou para você. A palavra de Deus mostra que nós devemos amar o nosso semelhante. Não importa a situação dele, não é, esse daí eu não aguento, ele fede o cara, dá nojo. Você já pensou espiritualmente como era a tua vida até pouco tempo atrás, ou talvez ainda é até hoje? Será que não tem mau cheiro na tua vida espiritual? Coisas que realmente estão estragadas, que você precisa limpar imediatamente com a unção do poder do sangue de Jesus na tua vida? Faça isso. Abençoe o teu semelhante. Leve a ele o direito de estar na presença de Jesus Cristo, pregando a ele a palavra de Deus e dando a ele o direito da salvação, como você teve um dia, como Bartimeu teve. Porque da mesma forma, eu volto a repetir, Jesus está ao teu lado com as mãos estendidas, dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Amém, meu irmão? Pôde entender o significado do estudo de hoje? Tenho certeza que Deus falou com você, comigo, com todos nós. Viu? Que sejamos filhos de Timeu, mas filhos de Timeu abençoados por Deus, porque é isso que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, eu quero agora te convidar para você estar participando amanhã do culto das nossas igrejas de Arapongas e de Maringá. Eu quero te pedir que você participe do culto da nova campanha que se inicia lá na cidade de Arapongas, viu? Na nossa subsede, na rua Agani 171, Jardim Primavera, às 20 horas da noite, 20 ou 19h30, não tenho certeza, mas os irmãos estarão divulgando. Eu tenho quase certeza que é 20 horas, viu? 20 horas da noite amanhã, lá em Arapongas, início da nova campanha. Amém? E vá entender que Jesus Cristo é a água viva que vai ser determinada para lavar a tua alma e abençoar a tua vida. Você estará recebendo o frasco com a água abençoada, a água consagrada a Jesus Cristo para abençoar a tua vida na hora da necessidade. Vá amanhã lá em Arapongas, você que pode ir. Na igreja de Maringá, vá à nossa sede na rua La Paz 1204. Não deixe de ir. Uma bela e grande reunião de oração amanhã. Estaremos lá para estarmos na presença do nosso Deus. Vá receber o poder de Deus na tua vida também. Amém? E no domingo, novamente, nós teremos aí às 19 horas na igreja, tanto de Arapongas como de Maringá, o nosso culto da família abençoadíssimo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela sua atenção até agora, por participar comigo de mais esse estudo. E eu quero te dizer que Deus cuida de ti. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque ficaste conosco por todos esses minutos, ó Pai, nos orientando a respeito do teu poder, da tua misericórdia e do teu amor por nós. Nos ensinando como agir com os nossos semelhantes através da tua orientação, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida daqueles que puderam participar, pela vida daqueles que ainda vão assistir. E eu também te agradeço, ó Pai, pela vida daqueles que se negaram a assistir, que não participaram, que não deram um likezinho, que não querem nem assistir a gravação. Amém, Senhor. Abençoa eles também, que eles possam entender que o estudo e o ensino é da tua palavra e não do homem, porque o Senhor quer falar com eles. Muito obrigado, Senhor.
abençoa, continua abençoando nossas vidas, nossas famílias, nesse momento de dificuldade que o mundo atravessa. Muito obrigado, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom, né? Coloque suas mãos em posição de recebimento, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam amplamente derramadas sobre todos nós e somente você que crê, diz amém. Fique em paz e o Senhor vos abençoe. Muito obrigado.